Pode parecer difícil de acreditar, mas a Ucrânia está resistindo. Há quase 3 anos, Putin invadiu o país vizinho, achando que ia ser rápido. Um passeio militar, mas não foi. E se essa guerra terminar com uma vitória ucraniana, você tem noção do que pode acontecer no mundo inteiro? Hoje, vamos falar sobre um cenário que muita gente ainda acha improvável, mas que está cada vez mais possível. E se a Ucrânia vencer de vez essa guerra? O fim do mito da Rússia invencível. Primeira coisa, se a Ucrânia vencer de verdade, o mito da Rússia como superpotência vai por água abaixo. Isso aqui não é só uma guerra de território, é uma guerra de imagem. Antes dessa guerra, o mundo todo olhava para a Rússia e via uma potência nuclear, dona de recursos, com um exército grande e um presidente durão. Hoje, a gente viu general russo morrendo na frente das tropas, soldado fugindo de drone de brinquedo e até mercenário sendo recrutado nas prisões. Se a Ucrânia vencer, o mundo todo vai entender. A Rússia não é tão forte assim, e isso vai abalar o poder de Putin. Será que ele sobrevive a uma derrota dessas? A ruína econômica da Rússia. Outra consequência pesada, a economia russa pode entrar em colapso. Tá certo que eles têm petróleo, gás, ouro, mas os países ricos do Ocidente estão bloqueando tudo isso. A Rússia está comprando drones na China, pagando mercenários, perdendo equipamento todo dia. Enquanto isso, a Ucrânia está recebendo ajuda de países que nem sequer existiam quando ela era parte da União Soviética. Se a Ucrânia vencer, as sanções vão continuar, talvez até piorarem. Sem acesso ao dinheiro do mundo ocidental, sem tecnologia, sem mercado, a Rússia vai virar uma espécie de Cuba gigante, só que congelada. A ordem mundial vai mudar. Essa guerra não é só entre 2 países, é entre 2 visões de mundo. De um lado, a Rússia, que quer impor sua vontade pela força. Do outro, a Ucrânia, apoiada pelo Ocidente, defendendo soberania e democracia. Se a Ucrânia vencer, o Ocidente ganha moral. Países que estavam em dúvida sobre quem seguir podem escolher o lado da liberdade, da diplomacia, das regras internacionais. Mas também pode ter um efeito oposto. Regimes autoritários como o Irã, Coreia do Norte e até a China vão ver isso como um alerta. Se Putin perdeu, eles precisam se preparar para não perderem também. China e as ambições geopolíticas. Fala sério, o mundo estava esperando para ver o que a China ia fazer. Ela ficou neutra nessa guerra, mas não é à toa. Xi Jinping sabe que se a Rússia perder, a pressão contra ele pode aumentar. A China já disse que não apoia a mudança de fronteiras por meio da guerra. Mas o que ela faz com Taiwan? A mesma coisa que a Rússia fez com a Crimeia? Se a Ucrânia vencer, o precedente internacional fica claro. Invadir outro país para pegar terra é crime, e isso assusta qualquer ditador que pense em copiar Putin. NATO e defesa coletiva ganham força. Um dos maiores efeitos da guerra é a união da OTAN. Países que antes tinham medo de provocar a Rússia, agora estão enviando mísseis, blindados e até soldados treinando ucranianos. Se a Ucrânia vencer, a mensagem é clara: ataques à Europa não são tolerados. E isso pode encorajar outros países, como Geórgia, Moldóvia e até os Bálticos, a pedirem proteção. Mas cuidado, se a Rússia se sentir cercada, o próximo conflito pode começar muito longe da Ucrânia e bem perto da Suécia, da Polônia ou da Finlândia. Justiça internacional e julgamentos de guerra. Você sabia que o Tribunal Penal Internacional já emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin por crimes de guerra? Se a Ucrânia vencer, a pressão por justiça vai aumentar. Putin pode ser julgado, generais russos podem ser presos, até civis envolvidos na máquina de guerra podem pagar pelo que fizeram. Isso seria histórico. Nunca antes um líder de uma potência nuclear foi levado a julgamento por crimes de guerra. O mundo vai estar de olho. Impacto no clima e na energia. Guerra não afeta só gente, afeta planeta. Você lembra do ataque à usina nuclear de Zaporíjia? Uma tragédia ambiental quase aconteceu ali. Se a Ucrânia vencer, pode haver um esforço global para reconstruir o país, limpar áreas contaminadas e investir em energia limpa. Mas isso custa caro. Por outro lado, se a Rússia continuar controlando partes do país, o risco de acidentes nucleares, poluição e uso irresponsável de recursos continua alto. Reconstrução da Ucrânia, um dos maiores desafios do século.
Vamos supor que a Ucrânia vence. Putin cai, os russos saem e a paz volta. Parece o fim da novela, mas é só o começo de outra. Reconstruir um país que perdeu milhões de pessoas, teve cidades destruídas e infraestrutura arrasada vai exigir trilhões de dólares. E quem vai pagar? Será a maior reconstrução desde a Segunda Guerra Mundial. Mas não vai ser fácil. Corrupção, burocracia e falta de apoio internacional podem atrapalhar. Legado humano e cultural. Não dá para falar de vitória sem lembrar da dor. Milhões de ucranianos perderam casa, família, futuro. A guerra marcou gerações. Mas também mostrou coragem. Mostrou que um país pequeno pode enfrentar um gigante e não desistir. Que resistência vale a pena. Se a Ucrânia vencer, vai ser mais que uma vitória militar. Vai ser um símbolo, um exemplo para o mundo inteiro. Então, o que pode acontecer se a Ucrânia vencer? O fim de um mito, o renascimento de um país e uma nova ordem mundial que ninguém esperava. A guerra ainda não acabou, mas o futuro pode estar sendo escrito agora, em campos de batalha, salas de negociação e telas de computador ao redor do mundo. Enquanto isso, a gente fica de olho. E você, acha mesmo que a Ucrânia pode vencer? Comenta aí. Se você chegou até aqui, parabéns! Clique em curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que está em jogo. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative o sininho e vem com a gente nessa jornada pelo mundo real da geopolítica. Até a próxima!